você tá aí. Bom, cheguei. Entra pra roda. Mas eu já vou avisar, tá? Antes de entrar pra roda, tem que saber que é passado de mão em mão, de boca em boca e no sentido horário. Então, vem comigo para conhecer um pouco sobre a história da droga aqui no Brasil. Antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar você de clicar no gostei aqui embaixo e no inscreva-se. Quando a gente pensa em passar de mão em mão e na roda, a gente pensa em outra coisa. E já que eu tô aqui no sul, vamos falar um pouquinho sobre o chimarrão. O chimarrão, para quem não sabe, é uma erva mate usada pelos guaranis que já estavam aqui antes das colonizações. Algumas especulações sobre como que os nativos índios chegaram aqui, chegaram há mais de 14 milhões de anos atrás. 14 mil? Milhões. É muito tempo, tá? Mas eles não chegaram com a colonização. Os índios eram asiáticos que vieram para cá através dos seus dragões. Bom, os dragões, para quem não sabe, são árvores bem grandes que foram tombadas e colocadas no mar. Olhando de longe, assim, parece que a parte das folhas ali é a cabeça de um dragão e os galhos formam as mãos. Mas é o que mantém aquela árvore estável ali em cima do mar. Aí é só cavar no meio do tronco e colocar mantimentos ali dentro para poder fazer embarcações. Bem antigamente, antes de surgir algumas tecnologias, estima-se que foi mais ou menos assim, mas ainda não tem nada comprovado. A erva mate, ela foi usada pelos índios porque tem uma teoria que é um deus que veio e ensinou esse índio a usar essa erva mate, que ela tirava a fome e o sono. E essa erva mate, a bebida com água quente, ela esquentava o corpo. No começo não tinha cuia, não tinha bomba, não tinha esses negócios todos, né? Mas era usada em roda e as pessoas iam bebendo e passando uma para outra e ali fazia uma espécie de culto, um ritual que tomava na manhã, né? Como se fosse uma reunião matinal ali. Tomava no final da tarde também. Bom, outra coisa também interessante é o tabaco. O tabaco ele era consumido pelos índios. Os índios eles usavam o tabaco em rituais xamânicos, mas não só. Eles usavam no meio da selva. O tabaco, além de ter propriedades medicinais e vicia, né, também, ele solta uma fumaça volumosa e ele tem um cheiro muito forte e afasta os insetos. Então os índios eles usavam o tabaco para poder se proteger ali no meio da mata, para poder afastar seus insetos. Eles faziam roda de tabaco dentro das ocas, que é aquelas casinhas de palha que eles têm, para poder impregnar e vira tipo uma sauna de tabaco ali dentro daquela oca para reunir as pessoas também, como se fosse cultos matinais ali, cultos no início da noite, que é onde começa a surgir mais mosquito. Então aí faz aquele fumação ali e os mosquitos vão embora. O cachimbo da paz, que era feito de tabaco, ganha uma ressignificação quando os africanos vêm para cá, através da colonização. O processo do tráfico negreiro eu falei no vídeo sobre racismo, mas nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco da interação cultural entre esses dois povos, né? O povo africano é um continente, né, com vários países, mas em alguns países ali na África, em África, eles usavam a cannabis sativa, que era usada como fins medicinais. Além de aliviar na dor, ela ajudava em várias coisas, né? Ajudava a manter a calma, diminuir a depressão, ajudava a conter a ansiedade, ajudava a estimular o paladar, né? Porque às vezes se você tem uma comida que não é muito apetitosa, um medicamento para ajudar nesse apetite, sem ser aquele xaropinho preto, pode ajudar bastante a essas pessoas se nutrirem. Quando eles vieram para cá, trouxeram contigo a cannabis,
que, para quem não sabe, maconha. Bom, a maconha ela começa a ter uma interação junto com o índio ali e até passa a ser proibida no Brasil. A maconha ela é proibida não no começo, quando ela surge. No começo, os portugueses viam isso e utilizavam a maconha, né? Porque Portugal sempre colonizou alguns países da África. E nessas colonizações eles pegaram a sativa para produzir alguns utensílios. Um desses utensílios era a corda de cânhamo, que era usada nas próprias embarcações. Essa corda de cânhamo ela é tão forte quanto um cabo de aço. Então ela conseguia sustentar as velas dos navios por causa dos fortes ventos. Se fosse uma corda mais fraca, rebentava. Então tinha que usar o cânhamo, que era uma fibra muito forte. Quando os portugueses chegaram para cá, a maconha não era novidade, porque eles já conheciam. Mas o que fez ser proibida aqui no Brasil? Foi depois da libertação dos escravos. Depois da libertação dos escravos, que fizeram uma lei que proibia a maconha. Inclusive, aqui perto, em São Leopoldo, teve uma fábrica de cannabis, que essa fábrica ela produzia tecidos, produzia cordas, produzia vários utensílios utilizando a cannabis. Uma fábrica de verdade, gente, legalizada. Mas aí com o passar do surgimento de algumas leis e com a libertação dos escravos, proibiram a fábrica e a fábrica fechou. A maconha ela começa a ser proibida lá nos Estados Unidos. Lá também tinha o consumo da cannabis. Quem deu a iniciativa foi o governo aqui do Brasil. Como não podia criminalizar aquelas pessoas só por causa do tom da pele delas, então eles fizeram uma lei que desse motivo para prender essas pessoas. A lei da proibição da cannabis fazia prender como supostos consumidores, não é traficante, consumidores de cannabis. O policial, né, na época a guarda da coroa, se essa guarda visse alguém que era suspeito de ser consumidor de cannabis, eles mandavam para cadeia, batia por racismo. No vídeo sobre racismo eu falo um pouquinho sobre isso, mas entra mais em evidência depois que eles criam outra lei chamada Lei da Vadiagem, que aí eles quebram o pau mesmo. Aí eles começam a querer banalizar e criminalizar qualquer pessoa que não tivesse a serviço dos coronéis, a serviço dos fazendeiros. Por quê? Todo mundo sabe que os fazendeiros eram portugueses, homens brancos héteros de ideologias eurocêntricas. Quando a maconha está proibida já e passa a ser proibida nos Estados Unidos, porque os dois países entraram ali, né? Viraram amiguinho na proibição da cannabis. Tiveram várias leis assim que surgiram com falácias, sabe? Quase que com PowerPoint. Não tinha PowerPoint na época, mas se tivesse, ia ser um PowerPoint com um monte de setinha assim, mostrando que a cannabis que era o problema, que a maconha que era o problema, né? Mas enfim, aí se passaram um tempo que continua proibida a cannabis, inclusive um país vizinho nosso, que é o Uruguai, que produz vários medicamentos utilizando a cannabis e prova que o controle do consumo de cannabis, quando monitorado pelo Estado, pelos órgãos de saúde, ele é mais eficaz porque reduz a quantidade de consumo recreativo. A maconha passa a ser vista então como um recurso para ajudar essas pessoas. Existem alguns problemas em criminalizar substâncias que a população tem acesso. Hoje a gente sabe que o problema da guerra contra as drogas está na venda ilegal dessas coisas. Mas não tem como fazer a população parar de consumir se você não dá educação para essas pessoas. Quando eu falo educação, eu falo informação, tá, gente? Não quer dizer educação de ser pessoas mal educadas. Tô falando de ser pessoas que não teve informações sobre aquelas coisas, tá? Então tá bom. Quando o Estado não dá educação para essas pessoas, o Estado ele tá fazendo que essas pessoas sigam um fluxo, né?
que vai conduzir elas a buscar esse consumo. Eu vou dar o exemplo do álcool. Às vezes as pessoas elas gastam mais dinheiro com o consumo e abuso do álcool, que é uma substância legalizada, do que pagando um psicólogo para poder buscar solucionar conflitos internos que ela tem. Pode prestar muita atenção. Normalmente pessoas que fazem muito consumo de alguma substância química, essa pessoa tem algum conflito interno, alguma coisa que precisa de terapia. Existe um tabu muito grande na sociedade sobre as terapias, sobre a profissão do psicólogo em si. Não é uma profissão de doido, não, sabe? Antigamente falava que doido procura psicólogo para poder ter um laudo falando que é doido. Não, não é isso. Longe disso. Traumas e problemas e conflitos internos acontecem por causa de situações diversas. E para entender quais situações que proporcionou esses traumas, quais situações que proporcionam esses conflitos, é preciso de um psicólogo. Um psicólogo é um profissional que estuda certos comportamentos, que estuda certas intencionalidades e características e pode conduzir o paciente para poder achar a causa daquele conflito. Então isso é feito dos dois lados. É feito com o paciente e com o profissional. Os dois juntos conseguem conduzir até a causa. Entende? Peraí. Antes de você continuar o vídeo, eu quero que você apoie o canal. Tem a chave Pix aqui embaixo, tá? E a chave Pix é essa, se você quer apoiar o canal. E se você não pode contribuir com qualquer valor, que pode ser depositado sem taxa nenhuma, você pode compartilhar o vídeo com os seus amigos, ou enviar o link para outras pessoas, ou chamar pessoas para se inscrever no canal. Assim você vai estar apoiando também o canal. Então, obrigada por estar ajudando o canal, obrigada por estar me ajudando. E quem sabe eu vivo só de ativismo. Então, bora continuar com o vídeo. Quando não tem um apoio do Estado para poder descriminalizar o uso dessas substâncias que são criminalizadas, acontece esse conflito, porque coloca a culpa no traficante, que é a pessoa que está vendendo, e coloca o alvo, eu vou colocar como alvo porque eles entram atirando, matando, batendo, naquele que é considerado o aviãozinho. E não é isso, sabe? Porque cria um estereótipo de traficante. Eu vejo várias vezes nos noticiários prendendo carros com quilos de pasta base de cocaína, que em questões financeiras daria tipo 3, 4 caminhões lotados de maconha. Quando prende uma pessoa numa periferia com 50 gramas de maconha, coloca no noticiário: traficante é preso vendendo maconha, que não sei o que. Coloca essa pessoa como a pior pessoa possível. Só que a gente não começa a estudar o que causou, o que levou a pessoa a vender aquela substância. Por que ela está vendendo aquela substância? E por que a demanda sobre o consumo daquela substância está crescendo tanto? Entende? Então o Estado, além de descriminalizar essa substância, colocar como legal para ser vendida assim como álcool, tabaco e outras substâncias, a gente precisa ter um controle da área da saúde para entender isso. A maconha, ela pode ser utilizada como diversos medicamentos. Esses medicamentos, eles podem ganhar tarjas. Ele pode ser um medicamento de tarja preta, ele pode ser um medicamento de tarja amarela. Então depende de qual substância, qual propósito e o porquê. E quando coloca um controle em cima do consumo, no Uruguai, por exemplo. No Uruguai, o uso recreativo é comprado na farmácia. Para comprar na farmácia, você tem que ter o cadastro com seu CPF. Através do seu consumo, eles conseguem traçar um perfil. E através desse perfil, as assistentes sociais conseguem entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Conseguem conversar com aquela pessoa. Conseguem identificar padrões e traçar soluções. A descriminalização das drogas não é para incentivar o consumo das drogas.
é para diminuir o consumo irresponsável que tem sobre elas. E agora eu venho nas drogas que são mais populares hoje, igual o loló. Para quem não sabe, o loló antigamente era o lança-perfume. O lança-perfume, antigamente, eles batiam no pano e cheirava. Aquele lança-perfume, ele contém, eu não sei ao certo se é amônia ou se é outro tipo de componente, mas é um componente que faz faltar oxigênio no cérebro. E com a falta da oxigenação no cérebro, a pessoa fica tonta. Aí ela fica tonta e pode até desmaiar. O que é o problema hoje? O problema é que esses jovens colocam esse ácido dentro de uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante. Daí eles vão para a festa com essa latinha e eles baforam essa latinha. No baforar, esse ácido entra pela faringe e corrói todo o sistema digestivo da pessoa. Isso a longo prazo, dependendo meses, essa pessoa tem todo o sistema digestivo corroído. Então, algo que pode levar essa pessoa à morte. E acontece vários casos da pessoa achar que aquela pessoa está oferecendo um refrigerante, oferecendo uma cerveja, e outra pessoa dá um gole. Um gole do loló faz a pessoa entrar em coma. Então é algo muito complicado, é algo que acontece direto nessas festinhas de adolescentes que está acontecendo por aí e precisa ter uma atenção muito grande, porque isso mata. E às vezes as pessoas no hospital não ficam sabendo a causa. Um médico profissional ali sabe o que aconteceu ali, mas não tem como comprovar, sabe? Ele não tem um poder de falar, ó, essa pessoa consumiu tal droga assim, ou se foi proposital ou se não foi proposital, entende? Então é complicado. Existem os comprimidos também que popularizou ali no pessoalzinho, nos playboyzinhos, que é os MDs, que é as balas. Sem intencionalidade, o uso irresponsável pode trazer grandes consequências. O MD, assim como a cannabis, assim como o DMT, assim como várias outras substâncias que são criminalizadas hoje, podem trabalhar em conjunto com a medicina para poder resolver várias questões. Os psiquiatras, que são médicos que trabalham com medicamentos, eles podem fazer uso do MD, por exemplo, para curar conflitos internos, inclusive. O MD ele causa uma interação entre as pessoas passam a se amar mais. O DMT ele passa a ter uma concepção que a gente faz parte do único organismo e através disso a gente consegue trabalhar em conjunto para esse organismo evoluir, para esse organismo buscar recursos para se manter sustentável e manter os outros recursos que contemplam de forma autônoma e eficiente. Acho que falei demais. Convido você a repensar o seu consumo de forma irresponsável, de estar consumindo a substância aí sem pensar duas vezes nas consequências. Será que comprar um prensado ajuda ou atrapalha? Será que você precisa mesmo desse prensado para fazer o seu dia melhor? Será que você precisa dessa substância realmente para você fazer as suas atividades? Eu acho que eu já estou um ano sem consumir nenhum prensado e eu estou muito feliz disso. O chavador ele está até enferrujando. Bom, eu parei. Você consegue parar? Será que seu consumo não está contribuindo para os policiais ter motivo para poder colocar o alvo em pessoas inocentes? Tira esse peso das suas costas, tá bom? O mesmo para álcool, tá? O álcool também é muito perigoso e o tabaco também é muito perigoso. Apesar de ser legalizados, mas mata muita gente. Um beijo, obrigada por assistir o vídeo de hoje. Tchau!